Sakamoto, no mesmo tempo que o Supremo está discutindo, nesse momento, a questão da quantidade, né? E tudo ficou focado apenas na maconha. Começou mais amplo e aí eles focaram na maconha e agora estão focados nessa discussão sobre a quantidade para determinar se é porte para consumo ou se é tráfico de drogas. E essa resposta aí do Senado, né? Como é que você vê isso e o reflexo social também dessa medida e desse Congresso, né, mais conservador? Antes de mais nada, uma boa tarde para o Walter, que a gente não tinha conversado com ele ainda. E, bem, Diego, até subi um texto agora há pouco falando disso, né? Que, na minha avaliação, o avanço dessa proposta no Senado significa que a Câmara Alta da República está protegendo racismo policial e está protegendo chacina em favela, né? A decisão era previsível, tão previsível quanto retrógrada, quanto ultrapassada, né? A comissão ela de Constituição e Justiça ela aprovou, né, a proposta, né, reconheceu que a proposta ela é válida para tramitar, para ser e aí a proposta agora vai para o plenário do Senado Federal, né? Na prática, né, a proposta ela reforça a criminalização de posse de qualquer quantidade de droga e mantém na mão do policial e do juiz o critério para separar o usuário de traficante, uma decisão que não rara é guiada pelo racismo. Quantas vezes você já viu filho de branco da classe alta, né, pagando eventualmente suborno, alguma coisa assim, ou você aparecer lá que a pessoa ela é apenas um pobre usuário e o rapaz negro da periferia, sem sobrenome, sem, sabe, sem quem indica nada disso, ele acaba entrando como traficante mesmo, tendo uma quantidade ridiculamente pequena de maconha, né, que não dá nenhum peido de, de tragada. Então, o que acontece no final das contas é que essa questão estava sendo definida, era uma das questões definidas pelo Supremo, né, que também a maioria também via como uma necessidade de não considerar crime, né, o porte e a posse de maconha. Só que aí o Senado Federal correu, o Congresso correu para apreciar essa PEC, né, que estava nas mãos da relatoria do Efraim Filho, e para quê? Eles falam, isso aqui é para evitar a tentativa do Supremo Tribunal Federal de legislar. Pois bem, mas vamos tentar agora analisar ponto a ponto, né? Vamos por partes dos interesses dos grupos envolvidos. O naco bolsonarista do Senado quer emparedar o STF e quer jogar ração ao seu rebanho. O presidente da CCJ, né, Davi Alcolumbre, ele está de olho nos votos na sua campanha no ano que vem para voltar ao comando da casa, voto da oposição, inclusive. O atual presidente Rodrigo Pacheco busca agradar o eleitorado mais conservador visando a disputa ao governo de Minas Gerais 2026. Uma parcela dos senadores do Centrão querem os mesmos mimos concedidos aos deputados federais que pressionaram Lula até obterem ministérios, cargos e emendas, né? E tem também um voto mais conservador e ideológico em diversos partidos que acham que tem mesmo que travar, né? E não pode liberar um grama de descriminalizar um grama de maconha. Então, o que acontece? O Brasil, em primeiro lugar, ele vai, né? Essa resposta que o Senado dá ao STF, no momento que o STF avança, né? Foi pedido vistas por Toffoli, mas que ele avança nessa questão da definição, da separação da quantidade que separa traficante de usuário, quando da questão específica da descriminalização, a gente, na verdade, se mostra distante de países mais civilizados nessa questão, os próprios Estados Unidos. Califórnia é liberado, Nova York é liberado, Washington DC, a capital é liberado, Alemanha, Espanha, Portugal. Tem revisão aqui ali, lógico, são políticas públicas, normal que revise, mas a política, de uma maneira geral, ela é mais avançada do que a nossa, né? E aí o que acontece é o seguinte, para além dessa questão do racismo policial na escolha, a gente também tem o próprio morticínio, né, de comunidades pobres, né, dominadas pelo tráfico de drogas, né? Gente, você pode ter um toque importante, o pessoal fala, vou morrer do tráfico. Olha, quem morre relacionado às drogas não é a classe média alta, a classe alta. De vez em quando aparece uma morte acidental, uma coisa, mas quem morre de verdade é preto pobre que mora em comunidade dominada pelo tráfico. E aí, ou o pessoal que não tem nada a ver com isso, ou jovens que foram cooptados pelas narcomilícias, ou mesmo policiais, né? Que muitas vezes é preto e pobre que nem os pobres que estão lá naquelas comunidades. E aí, esse pessoal é que morre. Né, é que mata e morre devido a essa guerra estúpida, as drogas, que gasta energia
para criminalizar um usuário e o uso de maconha, quando na verdade deveria estar se dedicando a outras questões, inclusive tráfico internacional de drogas, inclusive drogas mais pesadas. Você pode, neste momento, olhar para a maconha, deixar a maconha de lado, ir para umas drogas mais pesadas como drogas K e outras coisas, né? Mas não, né? E nem na questão de saúde pública também, o pessoal também não olha. Então, o que que acontece? No final das contas, né? Ou seja, manter a política como está só ajuda essa fracassada guerra às drogas, que significa a morte de preto pobre na periferia, só mantém aquela estrutura de racismo que a gente tem visto, né? Que branco é usuário, preto é traficante, né? E, de certa forma, ou dessa forma, a maioria racional do Senado, que poderia ser um motor de efetivação da dignidade humana, alinhando-se a uma resposta racional que o resto do mundo está tomando diante, por exemplo, da maconha, né? E mesmo poderia ser um freio, né, nessa ânsia por efetivar necessidades políticas eleitorais, né, e de determinados grupos, ou mesmo por fazer maluco dançar. Esse grupo mais racional, ao que tudo indica, não vai ter forças, né? E que vai perder, né? Quando isso for ao plenário do Senado. Só um pequeno comentário no final de tudo, né? O interessante é que eu imagino alguns senadores na noite de hoje, para celebrar esse feito com gostosas gargalhadas, revirando o seu dedo num copo cheio de álcool, seja uísque, seja cachaça, seja o que quer que seja, né? Álcool, que é uma droga legalizada, mas que causa muito mais mal à sociedade do que as drogas não legalizadas. Pois é.